Uma boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados. Boa noite. Vou fazer uma leitura para nos harmonizarmos. Vou ler hoje a Agenda Cristã. Está disponível aqui na nossa biblioteca, para quem quiser. Psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título é Nos Momentos Graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva às segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Agora vamos passar para as preces. Nossa querida irmã Luz. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração e esclarecimento. Neste momento, então, convido a todos a levarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso amado Mestre Francisco, a espiritualidade amiga, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos aqui com o mesmo objetivo, que é aprender um pouco mais sobre esse Evangelho de amor. Pedir ao Senhor que possa abençoar a todos nós, os nossos entes queridos, a todos aqueles que sofrem por algum motivo, que eles possam ser atendidos nas suas necessidades de acordo com o seu merecimento. Pedir ao Senhor que possamos ter mãos de ver e ouvidos de ouvir na noite de hoje. Que o Senhor possa iluminar a pessoa, o palestrante, o facilitador dessa noite, para que ele possa passar de forma tranquila o tema da noite. Que assim seja. Deus conosco, então, nosso irmão Everson, que vai passar o tempo. Deus de todos santos. Então, novamente, uma boa noite a todos. Boa noite. Esse público lotado aí hoje. E é com enorme alegria e satisfação de estar aqui novamente, né? A gente tinha um irmão convidado que ia fazer esse tema hoje e novamente sobrou para mim. Que bom, né? Ótimo. Eu fico mais feliz ainda, fico contente de poder ser útil aqui, né? Está sempre pronto para
fazer um trabalho, se precisar, a gente tem que estar sempre preparado. Então vamos trabalhar mais, vamos aprender mais um pouco sobre o Evangelho de Jesus essa noite. A gente sempre procura trazer uma parábola à Casa Francisco e é com uma enorme satisfação e alegria também de nós participar também, né? Vamos divulgar hoje, fazer parte de mais uma família que é o NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Então a Francisca é uma das felizardes de fazer parte dessa família que está espalhada por todo o Brasil. Então tem o site do NEP, lá quem quiser conhecer o site, só digita lá NEP Brasil e vai aparecer todos os estados lá que participam desse trabalho de estudo e pesquisa do Evangelho. Aqui a Casa Francisco, ela trabalha, né? Normalmente uma vez no mês a gente procura trazer uma parábola, né? Então a gente está trabalhando inicialmente com as parábolas, a gente já vem algum tempinho trabalhando. E a ideia é nós dar sequência no estudo bíblico começando com o Velho Testamento, dando sequência após esse trabalho também de parábola. E a gente vem esse trabalho de parábola junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que a gente então trabalha, procura fazer a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo para todos ir acompanhando, estudando, também cada um traz as suas ideias, né? Vem outros convidados. E a Casa Francisco procura sempre trazer uma parábola, né, que vai ficar registrado, está no Facebook, quem quiser lá acompanhar, estudar, né, trocar ideia, é sempre bem-vindo. Também vai ficar depois eu mando lá para o YouTube, também tem o nosso canal no YouTube da Associação Espírita Cristã Francisco de Assis. Tenho lá uma playlist lá de parábolas e ensinamentos de Jesus, quem quiser ir lá, também já tem algum material lá também. Então vamos lá, né, gente? Vamos trabalhar. Então a parábola desta noite, ela deu sequência, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a irmã Carmen trouxe na sexta-feira passada. Ela trouxe, estamos no capítulo 19, né, a fé transporta montanhas. E ela trabalhou a fé religiosa, a condição da fé e da palavra, no item 6. Então o irmão ia fazer, convidado ia fazer o próximo item, que é a sequência, né? E é uma parábola, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no item 8, é o próximo tema. A parábola, então, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, é a parábola da figueira que secou. Então, gente, esse aqui do Evangelho segundo o Espiritismo é um texto assim não é um texto muito longo. Eu peço que todos deem uma lida, deem uma estudada, uma acompanhada em casa, no original. Se der tempo, a gente vai dar uma lida, porque ele é bem significativo. E, digamos assim, que quem lê ali, ele dá uma chacoalhada, né? Principalmente para os trabalhadores da última hora, né? Principalmente os trabalhadores espíritas, que Kardec aqui ele menciona os palestrantes, ele dá exemplo, né? Que deveriam viver aquilo que estão pregando. E os médiuns também, que deveriam ser instrumentos úteis de auxílio a todos, né? Os irmãos que buscam, né? Os encarnados, desencarnados, ser um instrumento útil de auxílio também. Então, se der tempo, a gente dá uma lida ali. Então, a gente sempre procura aprofundar esses estudos, esses ensinamentos, não ficando somente no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é uma síntese, como a gente diz, é um resumo, né? Ele trabalha ali, ele fala no modo geral do tema, ele não pega assim detalhes, né? Ele vai direto ao ponto, digamos assim, né? O contexto geral da parábola. Tem algumas parábolas no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe, não tem todas as parábolas, por isso que aqui a Francisco de Assis, aos poucos, ela vai procurar trabalhar todas as parábolas, todas as parábolas nós vamos trabalhar, vamos trazer aqui. Então, por isso a importância de trabalhar junto ao NEP, né? E lá é muito bom que a gente troca ideias lá. Lá tem uma turma lá já antiga, uma turma boa, lá está lá o Haroldo Dutra, lá, né? O Arthur Valadares, então tem uma turma lá que sabe bastante de Evangelho, né? E aqui, né, gente, nós com apenas um humilde instrumento, a gente procura pesquisar, que a ideia é essa, e procura aprofundar isso, então buscando em outras obras, né? Então a gente buscou, dessa vez a gente buscou
esse tema a gente já aprofundou através do Evangelho de Sobral, que o irmão Sobral foi um que trabalhou junto na época de Chico Xavier, ele já é desencarnado, né? Então foi um grande trabalhador, divulgador do Evangelho, trabalhando também humildinho. Ele fazia o mesmo trabalho aquele do livro que a gente tem, A Luz Imperecível. Aí esse tem em PDF, quem quiser, o Evangelho por Sobral, tá lá. Tem várias parábolas, ensinamento, ele faz humildinho. Ele pega por partes ali, vai explicando o mesmo método de trabalho que o nosso irmão Honório Onofre de Abreu. Então eles eram, né, juntos, trabalhavam junto aí pela divulgação do Evangelho. Então vamos lá. Então nós vamos ler, né, a passagem de Jesus, do Evangelho. Então chegou bem na horinha, né? A gente aguardou um pouco, né? Às vezes vem chegando gente para acompanhar junto. Então nós vamos trabalhar a parábola da figueira que secou. Então nós vamos fazer a leitura, tá? Depois nós vamos explicar ela, né? Vamos procurar aprofundar mais que o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o material que tem lá de Sobral, ele pega os detalhezinhos, né? Então daí vai um seminário, vai mais horas. Então como a gente tem aqui no máximo 1 hora, eu procurei pegar os principais ali, né? As palavras-chave. Então vamos ler ela. E aí Jesus diz assim, anotada pelo evangelizador Marcos. Ele diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então essa é a primeira passagem que nós vamos trabalhar. Então os versículos de 12 a 14. Em Marcos 11, né, de versículos de 12 a 14. E se a gente ler o pé da letra, ali tem coisas ali que, se a gente não buscar, né, não pesquisar, nós vamos ficar ali, ó, Jesus estava com fome, viu que a árvore só tinha folha. E aí então não era época de figo e Jesus conversou com a árvore, né? Então fica uma coisa meio, né? Fica meio estranho Jesus falando com uma árvore, ela não vai entender nada, né? E aí então ele conversa e diz que nunca mais coma alguém fruto de ti. E aí os discípulos ouviram isso. Então vamos trabalhar o versículo 12, a primeira parte. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então eu peguei a chave, a principal palavra aqui. Jesus teve fome. A primeira parte ali. Então eu enfoquei essa parte. Jesus teve fome de quê, será, né? Ele viu uma árvore, estava caminhando lá, peregrinando, os seus discípulos, e já estava com fome. Mas que tipo de fome? Será que era só fome da barriga, né? Fome material? Ou também tinha fome espiritual, né? Então ali diz, ó, Sobral diz o seguinte, ó, há vários tipos de fome, ó. Fome de alimento material, como a gente sabe, e também fome de alimento espiritual, ó, ele diz assim, ó, fome, anseio de realizar a obra do Pai, de que os homens colocassem em prática os seus ensinamentos, libertando-se do erro. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João, capítulo 4, versículo 34. Então aqui o que Jesus teve fome de quê? Então a fome que ele tem é de fazer a vontade do Pai, que enviou ele. Então a fome de realizar, né, aquilo que foi programado junto com o Pai. E tudo aquilo que a gente viu que Jesus realizou, praticou, vivenciou, né, trazendo para nós a boa nova, exemplificando, né, trazendo em exemplos, né, não só em palavras, mas exemplos, vivendo as virtudes para nós. E aqui enfoca bem no final, né? Ele diz assim: a minha comida é de fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. Então, quem é que enviou ele? Né? Deus, né? O Pai. Então, a fome era essa. Ele vinha aqui, né? Serviço dado, serviço realizado. Né? Vinha com aquela meta de trabalhar, de divulgar a boa nova, né? E de trazer mais adeptos para entender, né? Essa doutrina que ele trazia. No versículo 13, aí diz assim: e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, e chegando a ela, não achou senão folhas. Então a figueira estava cheia de folhas, né, bonita, com folhas, mas aí quando ele chegou, só realmente não achou fruto, só tinha folhas. Né? Então o que é? Aqui a gente pegou outra palavra-chave que tem lá, ó, figueira, e vendo de longe uma figueira, mas vejam que os ensinamentos de Jesus, a gente já sabe, que são alegorias, né? Tanto que aqui a gente está explicando uma parábola. Então é um simbolismo que ele utiliza nessa parábola, a figueira. Então ali eles explicam, a gente estudando, buscando, o que simboliza a figueira? Que ele até conversa com a figueira, mas na verdade é um símbolo, é uma figura, né? Não é uma árvore, como se a gente ler o pé da letra, realmente foi o que aconteceu, foi. Né, os discípulos peregrinavam, daí tinha aquela árvore lá, e Jesus deu esse exemplo para os discípulos que ouviram. Então é um simbolismo, mas o que ele queria trazer, na verdade, é nós retirar o espírito da letra que ele estava explicando. Que não é só aquele fato material que tinha aquela figueira, que não tinha fruto para comer, não era só isso. Tinha o espírito por trás da letra, atrás da alegoria, da figura. Nós vamos ver hoje. Então o que simboliza a figueira? Então a gente estudando, pesquisando, a figueira simboliza nós, homens, encarnados e desencarnados. Simboliza todos. Tá? E aí então o que significa esse homem que só tinha folhas, né? Simbolicamente? Vitalidade e recurso. Então era uma árvore frondosa, ela estava bonita, né? Cheia de folhas e tudo mais, né? Tinha vitalidade. Tinha um potencial, né? Ou seja, esse homem, né? A simbologia da figueira, que é o homem representado pela figueira, ele tinha um potencial, né? Esse homem, qualquer um de nós temos um potencial, tá? Tudo aquilo que temos a oferecer, ou seja, dentro do lar, na profissão, né? Médiuns, trabalhadores, oradores, todos nós temos um potencial. Todos nós viemos com potencial a realizar algo. Todos nós temos a oferecer alguma coisa, sem exceção. Ao contrário que muitos acham, mas eu não sirvo para nada, não sei de nada. Com certeza Deus enviou ele aqui para alguma coisa, ele presta, né? Para alguma coisa todos têm alguma função. Nem que for dentro do lar, auxiliar alguém, um filho, um marido, ou lá no trabalho profissional, ser um bom colega, né, ser um bom funcionário, dar o exemplo, isso é importante. Tem um potencial. Tá ali, não está ali porque caiu de paraquedas. Ou dentro do movimento espírita, caiu como um trabalhador espírita. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque me colocaram aqui, eu não sei o que fazer. Né? E aí que tá, muitas vezes se colocaram ali, muitas vezes é contra a vontade dele, aí é outra história, né? Muitas vezes ele não tem aquele potencial para aquele tipo de trabalho, mas colocaram ele ali, aos empurrão, vai e faz aquilo ali. Não é bem assim, né? Consciencialmente, cada um de nós sabe o que a gente veio aqui fazer. Se a gente entrar para dentro de nós fazer uma reflexão, a gente sabe, né? O que eu vim fazer, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim aqui só para trabalhar, comer, dormir, só para ir para passear, para fazer festa? Será que é só para isso? Ou para ver novela, como a gente já comenta bastante, que as novelas são bastante interessantes para muitos, né? Muitos adoram novela, respeitando todo. Ou futebol, né? Eu largo, não, mas tá jogando meu timão lá, eu largo tudo e vou lá, porque Deus me livre eu perder meu time, né? Mas aí as prioridades, né, gente? E a doutrina espírita não proíbe ninguém. Mas hoje está dando o jogo do meu time, eu tenho que ir lá, tudo bem, pode ir, tranquilo. Só que vai perder o principal, né?
vai perder o principal, porque Jesus já está há 2000 anos trazendo o principal. O alimento para a alma, o pão espiritual, ninguém quer. Porque ele quer o alimento material, quer as coisas, ó. Eu quero encher minha barriga, ganhar bastante dinheiro, curtir a vida, só isso. Né? E aí então somos figueiras, né? Como está dizendo aqui, que temos todos um potencial, ou seja, nós temos saúde, muitos têm saúde, mas usam dos seus recursos, do seu potencial, daquilo, da sua inteligência, usam muitas vezes para coisas banais, para coisas supérfluas da vida, perdendo tempo, na verdade, perdendo tempo com coisas, com novela, com futebol, que não é o importante. Né? Tudo bem, todos nós temos direito a descanso, né? E está no Evangelho, lá no Velho Testamento, os 10 mandamentos, né? Nós temos direito a um descanso, né? Que lá está no sábado, e que hoje a gente traz, que não necessariamente o sábado, né? O sábado para aquela época lá de Moisés, né? Para nós hoje já é mais ao domingo, né? Já a Igreja Católica mudou para o domingo, para que os fiéis fossem na igreja, aquela coisa toda, mas tudo bem, tem um dia de descanso, né? É importante, muitos têm um dia de descanso na semana, né? Conforme o trabalho de cada um, não importa o dia. Vai ter aquele dia para descansar, para ter um lazer com a família, que é o ideal, né? Para arejar a mente, né? Isso é que é importante, né? Ter um momento de paz, né? De arejar sua mente, descansar um pouco do trabalho fatigante da semana, né? Mas não aquela coisa de querer só o oba-oba, né? Querer curtir a vida doidar, não é só isso, né? Nós buscar ter uma vida com equilíbrio, porque muitas vezes a gente tem a saúde, tem condições de entendimento e potencial para ajudar as pessoas, né? Para ajudar nós em primeiro lugar daquilo que nós estamos aprendendo do Evangelho, e aí então eu aprendendo, sentindo no coração e praticando, eu vou externar aquilo para o próximo. Aí eu vou ter alguma coisa para oferecer para o meu irmão. Agora, se a pessoa está ali só, né, só a parte intelectiva, vai decorar tudo aquilo ali, mas não sente aquilo, vai ficar uma coisa supérflua também, né? Uma coisa assim sem significado, sem sentido. Entendendo então a figueira e o que é as folhas da figueira? Então somos nós que temos um potencial como uma árvore tem, de vitalidade, né? E na verdade tem, mas que não está usando esse potencial, né? E as folhas são enfeites, né? Que adornam a árvore. Ou seja, aí representa a ostentação, a vaidade, a presunção, pode ser como folhas no espírito humano. Né? Não dando frutos, demonstrava egoísmo, preguiça, comodismo, indiferença aos próprios objetivos. Então, ou seja, aquela pessoa camuflada, né? Toda cheia de saúde, é o bambambam, tem condições de auxiliar, né, em primeiro lugar, absorver aquilo e auxiliar o próximo, mas muitas vezes ele fica só, né, no adorno ali, ou seja, como se estivesse usando máscara, né? Um adorno ali, um engano, né? Está enganando a ele, né? A verdade que é que ele está enganando a ele mesmo em primeiro lugar, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo aqui diz aqueles oradores, né, que tem bela palavra, falam bonito, mas falam bonito para os outros, né? E que muitas vezes os outros saem dali até, né, estava tudo muito bem, tá, mas qual é que era o sentido daquilo todo, né? Ele falou bonito, encantou, todo mundo, muitos deram risada, o cara é fantástico, sabe? Deixa lá, todo mundo cai na risada, acha lindo, maravilhoso, o cara é bonitão, sei lá, aquela coisa toda, né? Mas o objetivo principal ele não levou para o coração das pessoas. No sentido de trazer para as nossas vidas, né? O sentido daquilo, né? De vivenciar aquelas virtudes, aquela coisa toda, né? Que a gente procura sempre refletir. No versículo 14, daí o Marcos anota, dizendo: e Jesus falando disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. Então, como assim Jesus falou com a figueira? Ó, chegou ali para a figueira: ninguém vai comer fruto nenhum de ti, né? Será que ele falou com ela, xingou ela, uma coisa assim?
Vamos ver aqui. Então a figueira não tinha figos, né? Ela tinha só folhas. Mas apresentava frutos, ó. Então aqui um fruto simbólico, ó, mas não é o verdadeiro fruto, né? Vamos ver agora. Então, na verdade, é como a gente aprende no Evangelho. Aquela árvore que produz maus frutos, né? Que muitos conhecem no Evangelho segundo o Espiritismo, diz também, né? A gente ter cuidado com a árvore que produz maus frutos, ou seja, que é aquela que tem o conhecimento, que é para ajudar, né? A ela e aos outros, mas ela sai dali, dá um mau exemplo para os outros, né? Que até a Carmen falou na sexta-feira passada, até me usou, né, para exemplo, dizendo assim, não adianta de nada estar aqui, o Edris, coisa e tal, aí eu saio e vejo ele lá no centro, lá sentado, lá tomando uma cerveja, lá bebendo, não foi que ela falou? É a mesma coisa. Né? O cara vem aqui, qualquer um de nós vem, fala, tudo aquilo, mas aí vira as costas e não dá os exemplos daquilo, né? Então são os maus frutos, né? Ela não tinha figos, mas apresentava fruto. Você não tinha os figos, né? Mas tinha um fruto falso, né? Ó, vamos ver o que é esse fruto. Ó, o fruto da preguiça, né? Do personalismo, né? Da persona, o culto ao seu ego, né? Da ostentação, da vaidade, do amor próprio, do egoísmo, do comodismo. O homem ativo no bem dá bons frutos. Ó. Então aquele que está ativo, ali, se esforçando no bem, ele vai dar bons frutos. Porque ele está se esforçando no caminho do bem, naquilo que ele está aprendendo do Evangelho. Ele vai ter que dar bons frutos, ele vai ter que dar bons exemplos. Ao contrário daquele que só quer, né, para se aparecer, como diz aqui, mas não pratica aquilo, não vive aquilo, né? E aí dando maus frutos muitas vezes, né? Maus exemplos. Então ativo no mal, ó, dá maus frutos. Inativo ainda dá maus frutos. Ó. Maus exemplos deixando de aproveitar a vida, o tempo e as oportunidades que Deus coloca à sua disposição. Ou seja, nós estamos, hoje mesmo a gente comentou, nós estamos aqui na última hora. A gente não tem mais tempo, gente. Basta ver no redor o que está acontecendo. Meu Deus, olha o que está acontecendo com o mundo. É tempestade, é temporal, é terremoto, é isso, é aquilo. Gente, isso aí, ó, desculpe, não é querer assustar ninguém, não é o ego, só é ninguém. Mas a tendência, a coisa vai ficar preta, vai piorar a coisa, gente. E nós estamos na última hora, ou seja, trabalhadores da última hora, não tem mais tempo. E aquele que já conhece a mensagem do Consolador, da doutrina do Espírito, tem que se mexer, gente. Porque aquele que não der um jeito na sua vida, não vai ter mais oportunidade de estar aqui novamente. Hein? Pode não ter a chance de estar aqui num planeta melhor, um planeta regenerado. Porque se nós ficarmos no conhecimento, como diz ali, só com aquelas folhas bonitas, com falsos frutos, que é os frutos maus, do mau exemplo, da preguiça, como diz ali, do egoísmo, do amor próprio, ostentação, personalismo, esse aí é um candidato certo a não estar no mundo regenerado. Com certeza não vai estar. Principalmente aqueles que conhecem a palavra e não assentem no coração e não praticam. Esses aí vão ser, né, os mais ali, que vai ser os mais cobrados. Né? Dando maus exemplos, torna-se responsável por desencaminhamento. Né? Então ele também, conhecendo e não dando bons exemplos, ele pode, né, desencaminhar outros, ao invés de encaminhar para o bem. Né? Porque aquela pessoa, como a Carmen disse, que já está muitas vezes só cuidando a pessoa, eu vou lá naquela casinha porque tem o Ederson, não sei quem, lá porque eu gosto. Mas a gente não tem que ir lá porque gosta do fulano, senão tem que ir lá porque a mensagem que diz lá me faz bem. O Evangelho que está sendo anunciado aos corações lá está preenchendo a minha vida, meu coração, né, com o sentido existencial da vida. Não uma coisa banal, coisa supérflua. Porque, olha, gente, eu vou, infelizmente, chegar aqui, ó, muitos até querem falar atrás do púlpito, né?
Às vezes dentro das casas espíritas tem mais trabalhador, muita gente quer ir lá, quer ser palestrante lá. É muito fácil querer ser. Mas olha o compromisso de querer fazer o trabalho, né? De ser consciente daquilo que está fazendo. Né? A gente não está se colocando aqui, ninguém é perfeito. A gente sabe muito bem disso, né? Ninguém é perfeito. Mas nós somos perfeitíveis, né? Estamos nos esforçando, nós devemos nos esforçar para dar um exemplo. Tá? Deveria ser assim, né? Mas muitos, como diz aqui, não é o ethos, está aqui, muitos querem se aparecer. Né? Ah, tem um grande conhecimento, olha só como aquele cara sabe falar bem, né? Aquela coisa toda. E se chegar aqui um ignorante e falar até errado, né? Eu mesmo às vezes falo errado, que a minha esposa corrige, não tem problema entre o português grave. Né? Mas não importa que vai falar uma palavra errada. O que é mais importante? Vai julgar pela palavra ou o sentido daquilo que está sendo colocado? Tu entendeu aquilo? Mesmo que falou uma palavra, mas tu entendeu daquele jeito errado. O que importa é o espírito, né? O que tu está vivendo, sentindo aquilo. Né? Chega um ignorante do meio do mato que tem um conhecimento, ele fala errado, fala mal. Tem um sotaque lá do interior, o que tem? Se ele chegar aqui e falar o Evangelho segundo o Espiritismo, com amor, né, com vontade, sentir aquilo no coração, mas ele fale tudo errado, não importa. Esse aí é até muito mais feliz do que aqueles grandes oradores lá que estão lá só, né, fulano de tal. Né? Será que ele vai estar no mundo regenerado só por falar bonito e não praticar? Ou aquele lá do meio do mato, lá, que é um coitadinho lá, que nem o Chico Xavier. Chico Xavier tinha gente lá. Esse cara aí é todo coitadinho, né? Todo, né? Parecia um bichinho, né? Mas olha o conhecimento que ele tinha, olha que ele vivia o Evangelho. Ele viveu o Evangelho, ele deu exemplo para nós de como deve ser o verdadeiro cristão, né? Como deve ser o verdadeiro cristão. Veio no século XX aqui nos ensinar. Sempre Deus manda alguém para nos dar o exemplo, né? Mas aí muitos ficam naquela beleza toda ali, né? Quer se arrumar bem, né? Falar bonito. Não é isso que é o importante. Aí isso aqui, ó. Não me concedendo novos enseios de influir para o mal, o Jesus interno age com caridade. É o livre-arbítrio tolhido de quem abusa para evitar problemas maiores. Então veja, Deus nos concede uma oportunidade assim incrível para nós viver da melhor forma possível, daquilo que a gente tem para oferecer, como a gente viu, né? Aí eu chego aqui na preguiça, ou então eu chego aqui para me aparecer daquele conhecimento que eu tenho, daquele intelecto, de tudo aquilo, aquela bagagem que foi me dado em condições, né? Que Deus me deu uma oportunidade. Mas aí então o Cristo interno que todos nós temos, sem exceção, ele age com caridade. E essa caridade não é um mal assim, mas que mal vai ser aquele que não vai poder estar no planeta regenerado, vai ter que voltar lá para o planeta mundo das cavernas lá. Coitado dele, não é um mal isso aí que Deus fala. Aí, como diz aqui, o Jesus interno age com caridade para conosco. E é uma lei de liberdade, gente. É o nosso livre-arbítrio que eu escolhi viver dessa forma, não foi? Todo mundo vai escolher, né, as suas prioridades, o seu modo de viver. A pessoa tem um grande conhecimento que é usar para bonito, não está vivendo aquilo, né, vai sofrer as consequências. Porque todos nós temos as leis na consciência, né? Todos nós temos nosso Cristo interno dentro de nós. E aí então o que vai acontecer? Se eu estou usando aquele conhecimento para o mal, vai me ser tolhido aquilo de quem abusa. Vai. Né? Aquele que tem, né, até o que parece que tem, lhe será tirado, lembra? Uma frase meio estranha que a gente já estudou, mas como assim aquele que tem, até o que parece ter, lhe será tirado, né? Porque ele acha que ele é um cara, que ele é o máximo, eu sei tudo. Né? Ele não está vivendo, não está praticando aquilo para a sua vida. Tudo aquilo que ele tem, ele acha que tem. Ele acha que ele é o máximo, que ele é o melhor, mas não é nada, não tem nada daquilo ali.
Porque aquelas condições que Deus deu a oportunidade para ele, tudo lhe será tirado. Tudo lhe será tirado. Uma próxima, talvez uma próxima existência, aquele dom que ele tinha, ó. Ah, mas eu tenho tantas faculdades, eu sou doutor disso, pós, não sei o que, eu só quero estudar. Sou o cara, fui estudar lá em Harvard, lá fazendo exterior, beleza. Tá, mas e aí? Será que é só isso que a gente vem só para trabalhar o intelecto, ou a gente tem que viver aquilo, né? Até é bonito a gente poder estudar tudo, mas uma coisa para o bem, né? Não só para ostentar que eu sou doutor, não sei das quantas, não sei o que. Tá, mas tu vai usar isso aí para o bem, para ajudar teus irmãos? Esse doutorado, essa coisa toda vai servir para os teus irmãos? Ou é só para te aparecer? Ah, não, é só para mim ganhar muito dinheiro, para mim ser conhecido, né? Ficar o mais famoso possível, bambambam, né? Viajar de jatinho, aquela coisa toda. Daí ele acha que ele é o doutor, né? Lembra o que aconteceu lá com o André Luiz? Já viram? Alguém já viu o filme, leu o livro, uma coisa assim, né? Mostrou, né? Quem não viu, vê, viu? Tá perdendo tempo. Não leu, é o nosso lar, não lê o livro, vê o filme. Tá perdendo tempo. O livro ele dá detalhes ali que o filme não dá, né? Mas o filme já mostra ali a realidade da vida, né? Então ele era um grande médico, né? Doutorado, até ensinava os outros médicos. Ele era um cara, né? Mas aí foi para o mundo espiritual, o que aconteceu com ele? Ficou 8 anos lá sofrendo no umbral, né? E daí, cadê o doutor Bambambam? Ele levou junto com ele os doutorados todos. Claro que vai ficar aquele conhecimento no espírito, mas vai ser tirado, porque ele não soube aproveitar. E quando ele se humildar, né? Se melhorar, entender que não é aquilo tudo, aí pode voltar para ele um dia, né? Se ele tiver merecimento disso, né? Desse intelecto todo aí. Um dia pode voltar. Mas aí, enquanto isso, ele pode sofrer bastante por aí, né? Ficar meio lelé da cuca, aí numa próxima, aí, né? Ficar batendo com as bielas, que não usou bem, né? Usou para o mal, né? Como diz aqui, né? Só tinha folhas e tinha frutos mal, que não serviu para o bem, né? Devia servir, né? Todo esse conhecimento, deveria ser assim, né? Aquele que muito sabe ajudar os outros, divulgar, ajudar, auxiliar, né? Tá, mas se eu não faço nem bem nem mal, eu estou aqui tranquilo, descansado, assim. Não ajudo, mas eu também não, né? Pois é. Aí tem esse aí, né, que acha assim, mas eu não faço nem o bem, nem o mal, eu trabalho, como durmo, vou pra cá, não incomodo ninguém. Será que esse aí tá bem? Será que a nossa vida, como a gente comentou, é só para isso? Para comer, dormir, fazer sexo? Será que é só isso? Muito obrigado. Então a gente veio aqui, todos nós, a gente já comentou, todos nós viemos com uma missão, né? Com um M minúsculo que for, mas é uma tarefa que a gente veio. Só que a gente chega aqui e muitas vezes esquece, né? E aí, se depara com aquele oba-oba, hoje essa tecnologia, né? Essa facilidade, que tem o que eu quiser, eu vou lá na loja e compro, né? Vou lá e parcelo, não sei quantas, mas compro o que eu quiser. Qualquer um pode ter um celular novo, de última geração. Foi o tempo que era só o Zico que tinha. Mas a vida não é só ele, não é só as coisas material. Eu tenho que entender que eu vim para cá para aprender, eu tenho que me ajudar e ajudar os outros, né? É isso que a gente veio fazer aqui. E aquele que fica só na preguiça, né? No comodismo, né? Ele vai ter um vazio existencial e vai sair daqui, né? Não aprendeu nada, não viveu, não aproveitou, vai chegar lá perdido, lá, porque, né? Vai chegar lá assim perdido, no vazio. Então agora vamos lá para o versículo 20. Ó. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado, desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte,
Ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Então, encerrando, né, no versículo 23 desse Marcos, capítulo 11. Então, vamos lá. Então, ali diz, né, no versículo 20, ele fala, ele diz, aquela árvore que tu amaldiçoaste, né, pela manhã. E aí então os discípulos viram que de manhã ela estava seca, até as raízes. Então vamos ver o que significa isso tudo, né? Que tu amaldiçoaste, será que Jesus amaldiçoou alguém, até uma árvore, um animal? Será que ele faria isso? Com certeza não, né? Então vamos ver o que significa esse amaldiçoar que estava lá escrito, né? Amaldiçoar, abominar, execrar, reprovar, condenar, detestar. Ora, o Cristo interno, na alma imortal, tem que amaldiçoar tudo quanto dificulte a evolução, o aperfeiçoamento do espírito. Ou seja, então, na verdade, ele está amaldiçoando ali quem, né? Os nossos defeitos, nosso ego, né? É isso que ele reprova. É isso que ele reprovou quando ele xingou os fariseus, né? Raça de víboras, né? Ele era rígido também, não era só... Ele era tranquilo, tudo sorria, quando tinha que sorrir, quando ele tinha que cobrar, ele cobrava também. Ele era um espírito crítico, né, gente? Governador de um planeta, né? Então, quando ele tem que ser rígido, cobrar, ele vai cobrar mesmo. Ele disse aos fariseus, raça de víboras, né? Sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Tem mais ou menos a ver com isso, né? A árvore enfeitada, adornada de folha, produzindo maus frutos, não era o que os fariseus faziam? E aí Jesus dizia, ele reprovava isso aí. Mas não é que ele reprovava, amaldiçoava, xingava os fariseus. É isso que a gente tem que entender no Evangelho. Não, mas está lá, Jesus xingava os outros também. Que nem muitos interpretam mal quando Jesus foi lá e virou as mesas dos cambistas lá no templo, chotou os animais, xingou todo mundo. Isso aqui é casa de oração. Será que Jesus chegou lá e rodou a baiana lá? Jamais, né, gente? Jamais. Então muitos até chegaram a me dizer isso aí, viu? Pessoas até assim que frequentam o movimento, né? E aí me comentou, tá, mas Jesus também, ele, né, lá naquele templo lá, ele rodou a baiana, ele bateu, lá xingou. Não, só um pouquinho, não, é isso aí, né? Isso é uma questão de interpretação. Porque a Bíblia, gente, é maravilhosa. É maravilhosa. Tudo que está lá é verdadeiro, gente. Ao contrário que muitos dizem, não, mas tem coisa ali que eu acho que é mentira. Tudo que está lá é verdadeiro. O que é reprovável é as falsas interpretações. O não entendimento correto da Bíblia. É isso que nos reprova, que nos condena. E é isso que reprovava os fariseus. Porque eles tinham conhecimento das leis, né, de Moisés, mas eram reprovados por causa do seu ego, do seu orgulho, do seu egoísmo, daquela ganância do poder. O que era reprovado era o seu ego, né, os seus erros, né? Não eles. Jesus amava eles. Jesus ama todos, mesmo aquele o pior criminoso, ele ama. Jesus eu te odeio, não te amo. Não, jamais. Jesus mesmo nos ensinou a amar os nossos inimigos, não foi? Dar a outra face, perdoar os erros, né? Então como é que daqui a pouco ele vai dizer para mim amar, perdoar? Daqui a pouco ele vai dizer para mim chegar lá e botar a boca no outro lá, né? Não faz sentido, né, gente? Então isso é que é importante a gente entender, né, no Evangelho. Então o que ele amaldiçoava era isso, né, gente? É os nossos erros, os nossos egos que a gente tem, né? Devemos ser tolerantes com erros alheios, ó, não com os nossos. Entendeu? Então, ou seja, Jesus nos ensina a amar, perdoar e tolerar o próximo. Eu tenho que tolerar o outro. Ah, mas a pessoa é difícil, me irrita. Tem que tolerar, tem que perdoar. E eu tenho que ser severo com meus defeitos. Eu tenho que ser severo comigo, porque todos nós temos erros e defeitos, né? Eu tenho que ver primeiro os meus e reprovar os meus, né? Eu não tenho direito de atirar a pedra àquele que erra, né? Também, né? Então eu tenho que ser severo comigo, com as minhas dificuldades. Não que costuma muito a gente olhar, é mais fácil olhar os erros dos outros, né? Olha lá o que o fulano fez, olha lá. Tá, mas eu estou olhando para mim.
Será que eu boto um retrovisor para olhar no espelho para enxergar primeiro para mim, né? Me analisar? E aqui então desamaldiçoou e se secou. Né? Então, se alguém não tiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam ao fogo e ardem. É uma passagem lá de João, no capítulo 15, versículo 6. Então, esse secar, o que significa? Com certeza aconteceu esse fato. Por mais que é simbólico, que ele traz para as nossas vidas, esse ensinamento, tinha a árvore lá, tudo, e Jesus, com a sua mediunidade, com aquelas energias, com o magnetismo, ele secou, né, através do magnetismo, ele secou aquela árvore. Por isso que os discípulos no outro dia acordaram e viram que se acamparam por ali, viram assim, aquela árvore ficou sequinha até a raiz, hein? Se admiraram, né? Foi efeitos físicos, foi energia que foi emanada ali, e que qualquer um médico pode secar uma planta, a gente já viu isso aí, né? Pode secar, se eu tenho um desejo ódio para aquela planta, eu emano aquelas energias, eu seco aquela planta ali. E Jesus deu o exemplo. Mas o exemplo principal é que ele secou. O que foi reprovado na árvore? Somos nós. Que ela estava ali inútil, né? Que ela tinha vitalidade, ou seja, todos nós tínhamos condições de ajudar, de servir, mas estava ali inútil ali. É como se Jesus chegasse ali, irmão, eu preciso de ti aí, né? Para te me ajudar e tal, e a pessoa fica ali assim, ó. Pois é, né? Tá, não posso. Aquela coisa toda não dá. Eu não posso fazer nada, infelizmente. É a mesma coisa. E aí o que ele vai condenar? Ele vai secar a pessoa, também vai matar a pessoa. Então tu não serve para nada, tu é um inútil. Eu vou te secar e tu vai morrer. Será que é isso? Não, né? Então a gente já viu o que ele secou. Ele deu o exemplo da árvore que ele secou, então, esse ego dele da preguiça, né? Da inutilidade, da inércia, né? Ou daquele personalismo todo que a gente comentou, né? É isso que ele reprovou e secou e deu o exemplo dessa parábola, né? E aí então em João, vejam que as coisas tudo se conectam, né? Depois nós estudando o Velho Testamento, ele vai puxar lá do Novo e um vai se conectando com o outro, né? Aqui uma passagem de Marcos que está se conectando com João, que se conecta lá com o Velho Testamento. Então o Evangelho é assim. Nós vamos estudar uma coisa, mas faz sentido com outro versículo lá e tal, né? Vai somando e vai trazendo mais esclarecimento. Então o que significa essa passagem de João? Se tiver em mim, ou seja, se alguém não estiver em mim, o que significa? Então, ou seja, se alguém não estiver conectado a Jesus, né? Mas é simplesmente eu gritar, eu te amo, eu te adoro, é só isso para estar com ele? A gente sabe que não, né? É viver aquilo que ele viveu, trazer para nossas vidas, né? Vivenciar o Evangelho, praticar as suas virtudes, do amor, da caridade, né? Então, aquele que não estiver conectado a essa proposta, né, de praticar isso que ele nos ensina, será lançado fora. Entendeu? Ou seja, como uma vara seca. Daí a gente pega uma árvore, por exemplo, e às vezes não tem um galho ali seco, ele não está conectado a Jesus, então ele está seco. Aí cai, né? Porque não está conectado nas virtudes. Ele não está conectado no tronco do Evangelho, que é a raiz principal ali, a seiva e todo o nutritivo que tem naquela árvore, a fonte essencial para tudo, né? Para nós é Jesus, né? Que Ele é que dá o caminho. Ele dá o caminho, só Ele dá. Então aquele que não se conectar, ele é o seu tronquinho, que ele vai dar a seiva, né? E dependendo da tua conexão, tu pode gerar bons frutos, maravilhosos, lindos, né? Dar um galho bem bonitão, depende de cada um, né? Ou pode dar aquele galho mirradinho ainda, né? Que está ali, começando, né? Faz sentido ou não faz, gente? Todo sentido, né? Então será lançado, não, porque na verdade, como diz ali, a lei de liberdade, o livre-arbítrio. Ele está usando aquele conhecimento de Jesus para o mal, né? Ou para a inércia, aí o que acontece? Automaticamente ele mesmo vai cair da árvore, né? Ele mesmo, não é Jesus que vai arrancar, ele não sai daqui que eu vou te queimar, eu vou te jogar fora. Não presta para nada, seu inútil. Né? Não, ele mesmo, pelo livre-arbítrio, não quer, cai e vai. Né? Como diz ali, ó, e aí o que acontece? Vai secar,
E os colhem, daí quando colhem lá, eles vão lançar aquilo que não presta no fogo, né? Vai ser queimado e vão arder. Né? Aí vem aí no Evangelho diz o pranto e ranger de Deus, o sofrimento, né? O sofrimento, a infelicidade. Imagina, eu estava ali aprendendo ali os ensinamentos de Jesus, mas não vivia aquilo e agora estou queimando, né? A minha consciência está queimando, tá ardendo, né? E a gente vê muito, infelizmente, pessoas, né, que teve exemplo assim, a gente vê, né, as casas espíritas que já conhecem as reuniões mediúnicas, muitos que vêm assim dizer, mas eu me convidaram para mim ali tudo e eu queria só ver novela, aquela coisa toda, virar numa inércia, né? Ela vem uma mediúnica dizer que a vida dela estava um sofrimento total. Porque foi convidado, ela não queria, estava bom para ela ficar em casa, olhando novela, comendo, dormindo, não quis. Só que depois ela veio, desencarnada daí. Aí já aconteceu isso aqui, estava lá sofrendo e chorando e triste. Por que eu não vim? Por que eu não aceitei a chance que eu tive? Agora eu estou sofrendo, gente. E aí já não adianta mais, porque não vai dar para pegar o espírito dela e botar no corpo de volta. Infelizmente não vai dar. Aquele galho que não quis, que caiu, que secou, que queimou, já era. Não é? Não tem como voltar à vida aquilo que queimou. Entenderam bem, gente? Então tem uma parte que eu peguei bem interessante aqui. Não estar em Jesus, né? Falta de integração com o mestre no trabalho. Né? Você não ficar só no conhecimento, mas aprender com Jesus e trabalhar aquilo. Né? Trabalhar primeiro para conosco e depois para com o próximo. Né? Lançado fora, como diz ali, caiu, né? Fora da água. Lançado fora das oportunidades no ambiente favorável. Né? Não é o que nós estávamos comentando? Tudo favorável. Eu tenho saúde, eu estou aqui. Né? Tá todo mundo aqui, eu estou ouvindo. Depois não tem desculpa, pois era legal, mas eu ia lá, mas depois eu voltava a curtir a vida. Pois é, mas estava numa oportunidade única, né? Num ambiente favorável, né? Nem uma casa espírita, por exemplo, é um ambiente salutar, né, gente? Quem vem aqui respira um ar puro, sai daqui melhor, né? Deve acontecer. E secará. Ou seja, corte das faculdades e possibilidades, né? Porque ele não quis, então ele, né, saiu fora da árvore, né? Secou, queimou, então ele perdeu tudo aquilo que ele tinha, né? As oportunidades, tudo aquilo que Deus deu para ele de dom, ele desperdiçou, e aí então, né, secou e queimou, né? E os colhem providências pelas entidades que supervisionam a nossa vida, decorrência da própria lei de causa e efeito. Ou seja, tudo aquilo que a gente plantar, nós vamos colher, né? Isso é inevitável, lei de causa e efeito. Então, se eu estou plantando bem, automaticamente, aquelas entidades que trabalham conosco, nossos benfeitores, eles com certeza, isso aí te esforçou, continua assim, ótimo, beleza, vão dar um incentivo para nós lá no mundo espiritual. Mas agora, se eu tinha tudo aquilo que eles me deram, né? Porque tudo isso aqui que eu procuro pesquisar, estudar e trazer para nós, isso aqui não é um Ederson, com certeza é essa família que nos inspira. Qualquer livro que eu vou pegar, alguma coisa que me venga, eu vou estudar lá em tal livro, vou pegar isso aí é tudo a espiritualidade nos dando, nos fornecendo aquilo, condições para nós, nos dando aquilo que a gente precisa, sabe? Para usar para o bem, né? Divulgar isso. Não é para ficar para mim ou para bonito. Jamais eles vão nos usar, nos inspirar só para boniteza, para ser um intelectual, saber tudo. Não é para ele. E se acontecer isso aí, eles já caem fora. Não, esse cara aí, ele não está sabendo aproveitar a chance. Ele vai cair da árvore, né? Vai cair do cavalinho. Lançando no fogo, então, mas daí vai secar e vai queimar no fogo. Será que vai queimar? Vai arder lá depois? Como muitos acham que a gente já trabalhou a parábola do rico e Lázaro, o inferno, né? O Hades, será que vai queimar lá daí? Na verdade é um fogo da purificação, né?
Porque João Batista ele batizava com a água, que era simbólico, com a água para, né, se tornar um novo homem arrependido, né, do seu zelo. E aí ele diz, mas vai vir um maior do que eu que vai batizar não com água, mas com fogo. Ou seja, o fogo da purificação. E é isso que Jesus reprova, ele vai queimar tudo aquilo que nós temos de erro. Então o que a gente tem, o que não presta em nós, vai ter que ser queimado isso aí. Porque Deus não quer a morte do pecador. Deus não quer a morte do pecador. Ele quer sim a morte do pecado, do erro. É a mesma coisa que isso. Então ele quer queimar isso aí. Nos dá uma nova oportunidade de entender. Usou para o mal, tu vai, né, passar por uma dificuldade ainda. Que tu usou para o mal, vai ser tirado de ti. Isso que foi lhe dado. Então presta atenção. E ardem, né? Vão ficar ardendo lá, queimando. Só há fogo enquanto existe combustível. No caso, o mal e imperfeição a serem purificados. Então vai ficar queimando enquanto eu estiver alimentando o mal, né? Vai ficar queimando e ardendo o mal. O que é que queima e arde cada vez mais? De repente é a consciência dos erros, né? Que aquilo vai ficar assim, que nem eu dei um exemplo simples, né? Dessa senhora, que tomara Deus que esteja bem, tudo, que seja amparada, e ela vai ter uma nova oportunidade, que ela veio totalmente arrependida. Por que eu joguei fora a minha vida, né? A casa espírita era bem ali pertinho, podia ir ali e tudo, né? E agora eu estou aqui queimando a minha consciência, me cobrando. Essa que é a ardência incomodando. De me cobrar do que eu não fiz, do que eu não combati, das minhas imperfeições, que era para mim aprender a combater, né? Tendo fé em Deus, né, gente? Que ele fala lá no final, lá, né? A gente já trabalhou nesse capítulo, trabalha, né? No capítulo 19, a fé transporta a montanha, que a gente já trabalhou lá no início, no primeiro item, né? Jesus disse, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderei transportar essa montanha daqui para acolá, né? Então, se tiver a fé, é o que vai dizer aqui, ó. Eles entenderam que a figueira, no caso, representava o espírito humano. Examinando-se, percebendo as próprias deficiências, imaginavam o que poderia acontecer. Por isso precisavam de fé em Deus para superar os impedimentos. Nada de pessimismo. Trabalho sim, muito trabalho, perseverança e confiança. Então, ou seja, Jesus, vai se tu parar para pensar assim, mas Jesus fala falando da figueira que secou e tal, daqui a pouco ele vem falar ali que tem que ter fé e tal, né? E que pode ser lançado ali no Marcos, ele diz, se eu tiver a fé, eu posso transportar lá para uma montanha, né? Ou para as águas, né? Como diz ali, ser jogado ao mar, né? As dificuldades. Ou seja, então, o que ele dá um exemplo? Se eu estou, por exemplo, nesse caminho equivocado, como a gente comentou bastante, e eu refleti, o que eu estou fazendo na minha vida agora? Ainda dá tempo. Eu vou refletir isso e vou pensar assim, o que eu posso fazer, né? Então Jesus diz, tu tem que ter fé, né? Trabalhar esses teus erros aí, e ter fé que tu pode retirar todas essas dificuldades daqui para longe. Basta ter fé, acreditar. Não, eu vou conseguir me tornar uma pessoa melhor. Daqui em diante agora, eu vou querer ser uma pessoa melhor. Eu vou fazer o que é o certo. É isso que eu vim para cá. É por isso que eu reencarnei aqui. Para fazer o certo dessa vez. Não para continuar nos erros milenares que a gente continuou, que a gente veio vivendo, né? Que todos nós somos devedores do passado. Então agora é uma oportunidade única, última chance, né? Quem quiser, quer. Quem não quiser, vai acontecer o que a gente viu aqui. Não é, mas o Ederson está exagerando, está me assustando. O cara está tocando terror. É o Ederson. Já não faz 2000 anos que Jesus diz isso, né? E a gente não quis, por causa das durezas do nosso coração, por causa do nosso ego, né, que é mais forte. E aí ele diz assim, para encerrar, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, né, ergue-te e lança-te no mar,
e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Daí encerra então a parábola. Então aí ele encerra nesse versículo dizendo isso. Então ele diz porque em verdade, por que ele falava muito em verdade, né? Que em verdade está em consonância com as leis, é a lei que ele está dizendo, né? Mas ó, a lei diz isso, ó, se tu tiver fé, tu pode fazer o que tu quiser, né? Se tu tiver força de vontade, tu pode conseguir se tornar uma pessoa melhor, né? Diferente do que tu vivia antes, uma pessoa egoísta, né? Avarenta, orgulhosa. Tu pode conseguir tirar isso aí de ti para longe, mas tem que ter fé, tem que acreditar. E tendo fé e trabalhando as virtudes, né? Um trabalho consciencial com cada um de nós. Nós fazer uma reflexão, entrar para dentro de nós e refletir. Porque nesse corre-corre de hoje ninguém quer parar para pensar, né? Para refletir assim, como é que foi o meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, eu não fiz nada, ou eu só atrapalhei, fiz o meu dever de comer, dormir, trabalhei, fui embora, sei lá. Não fiz nada de bom, né? Então fica para nós a lição da noite, né? Espero que todos nós, a gente teve um bom, né, conhecimento dessa palavra, a gente teve um bom entendimento, e que os nossos benfeitores espirituais nos inspirem, para que a gente possa entender a proposta e colocar em prática isso tudo, né, que é o principal. Porque a gente, que beleza, eu entendi, que legal que é aquela parábola, não ficar só nisso, né? Ficar no espírito falando o que essa parábola me trouxe para a minha vida, né? O que ela trouxe para mim de importante para mim, para a minha vida. É isso que a gente deve refletir das parábolas, de todos os ensinamentos de Jesus. O que Jesus quis dizer com isso para a minha vida, né? O que Jesus quis dizer? Então, agradeço a paciência de todos, muito obrigado, tá? Vamos então fazer a nossa prece. Tá. Nós temos uns avisos aqui antes de fazer a prece de encerramento, tem uns minutinhos ainda. Então, a terça-feira que vem, agora, que eu não sei que dia é, alguém sabe aí? Eu não me lembro que dia é, 12? Então, terça-feira que vem, agora a próxima terça, dia 12, nós vamos dar início, dar continuidade aos nossos estudos aqui da Casa de Francisco. Então, nós estamos estudando a Gênese de Kardec, tá, por enquanto. Estamos estudando a Gênese, a primeira edição, que é uma opção da casa, uma opção nossa. Então, quem quiser participar é bem-vindo, pode vir trazer suas ideias, participar junto, né? O horário é a partir das 19, começa às 19h45. A gente fazia às 19h30, aí agora passou para 19h45, até às 9h15 da noite. O estudo da Gênese de Kardec. E na quinta-feira, então, o nosso estudo das obras de Kardec, né? A introdução ao estudo reflexivo, que é uma proposta um livro que foi lançado lá da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, a todo o movimento espírita. A gente achou um estudo muito bom, né? Das obras, que pega um assunto para estudar em várias obras, para nós conhecer as obras, não ficar só num estudo, estudar só uma, não, pega vários, né? Dentro daquele assunto, pega várias obras. E é o mesmo horário, tá, gente? Das 19h45 até as 21h15. Tá? Então, quem quiser será muito bem-vindo, tá? Aguardamos a todos. Então, agora vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos então levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo, que possamos ser tocados nos nossos corações, fazer os esforços para vivenciar essa proposta que não é nossa, que é do Cristo, que este Cristo possa começar a viver em nossas vidas, que possamos começar a praticar essas virtudes, para que possamos chegar à perfeição e à felicidade plena. Muito obrigado a todos e damos então por encerrado as nossas atividades da Francisco da noite de hoje. Que assim seja.